proposta que torna permanente o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, está em seus ajustes finais na comissão especial que analisa o tema. O principal ponto da discórdia é quanto à distribuição da origem dos recursos para a educação básica entre União, Estados e municípios. Nesta edição do Câmara Debate, a gente conversa sobre o assunto com as deputadas professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, que é relatora da proposta na comissão, e com a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais. Deputadas, como é que está a discussão, em que pé que está e como é que se pode resolver essa pequena discórdia em torno desse reescalonamento dos recursos? Primeiro, a relatora, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende. Olha, eu acho que o Fundeb, primeiro, o tempo de debate, a realização de mais de 50 audiências públicas, a ida a vários estados em relação ao tema. O texto está realmente muito maduro, acho que tem avanços em grandes aspectos de correção de distorção. E o percentual, que na verdade a discórdia, né, não é nossa entre parlamentares. Esse fundo tem sido mantido por estados e municípios. Ele é o fundo mais importante da manutenção da educação básica, 63% dos recursos que mantêm as nossas escolas funcionando. E, na verdade, os estados têm redistribuído com seus municípios um volume mais significativo de recursos do que a União. Do ponto de vista tributário e até constitucional, cabe à União ampliar essa participação para tornar menos desigual os recursos que são aplicados na educação. O nosso objetivo é que esse percentual amplie. Hoje é em torno de 10%. 90% do fundo é de dinheiro de estados e municípios e a União põe só 10%, que chega a 7 estados do Nordeste e 2 da região Norte. Nós queremos um fundo mais equitativo, que ao invés de olhar estados, mas olhe todas as redes, permitindo que municípios pobres de estados que nunca receberam complementação recebam ajuda. E quem tem que botar mais dinheiro e dinheiro novo é a União. Agora, deputada, os deputados aliados do governo já se posicionaram em relação ao escalonamento, que eles acham que chegar a um percentual mais alto já no ano que vem seria um impacto muito grande para os cofres da União. Como é que esse escalonamento proposto pode ser revisto? Ô, Cláudio, a primeira coisa a comentar aqui é a vitória que será constitucionalizar o Fundeb. Essa é, de fato, a meu ver, nesse momento, a meta mais importante. É que esse fundo não se desmanche, que ele não se perca, porque, como disse a deputada Dorinha, relatora do projeto, e o relatório, eu quero dizer que é um relatório que é muito consensual, né? Que, na verdade, reflete a profunda discussão que os atores na área da educação brasileira, os professores, os estados, os secretários municipais, os secretários estaduais, sim, todo mundo contribuiu. Então, nesse momento, o que está posto na mesa é um aumento da participação da União, que vai de 10% para 20%. Há pessoas, por exemplo, do meu lado da concepção política, eu gostaria que fosse mais. Mas, nesse momento, eu acho que tem duas coisas importantes a ressaltar. Primeiro, o fundo tornar-se permanente, porque ele é imprescindível para que nós tenhamos uma educação de qualidade no Brasil, uma educação democrática. E a segunda coisa, de todo modo, passar de 10% para 20%, de forma alguma compromete o orçamento público brasileiro e é o dobro daquilo de que nós dispomos nesse momento. Então, é um avanço. Eu acho que há detalhes a acertar e talvez nem seja mais o caso de acertá-los na comissão, seja o caso de levar essas divergências agora para o plenário e ali, então, nós chegarmos com a maior velocidade possível à votação para que esse fundo se torne permanente. A questão da permanência, ela foi mais consensual na comissão do que esses outros detalhes? Olha, é verdade que ela tem inimigos, mas são inimigos, vamos dizer assim, dissimulados, oblíquos, como Capitu, porque é tão óbvio que é necessário ter mais recursos para a educação básica no Brasil, que mesmo aqueles partidários entusiásticos de um fiscalismo radical, de uma redução da presença do Estado na economia, a presença do Estado na gestão da educação, das políticas públicas, mesmo esses eu acho que estão com vergonha de falar isso.
Deputada Dorinha, a senhora falou da questão dos municípios. Explica melhor para o nosso público como é que vai se dar essa mudança. Quer dizer, vai ter uma ênfase agora maior nos municípios do que nos estados, é isso? Na verdade, o fundo, nós estamos fechando 14 anos de vigência do atual Fundeb, e o novo Fundeb, ele corrige algumas distorções desse modelo atual. O que é importante? Primeiro, a deputada colocou, é constitucionalizá-lo sim, porque a educação básica ela é estratégica para a área da educação, para a área social e para a economia. Então, e é uma PEC, é uma emenda constitucional, esse é o desenho, é garantir esse financiamento permanente. Lembrando que muitos dos que dizem que não deveria constitucionalizar, é porque nós temos uma mudança demográfica, tem uma mudança na população. Nós temos 30% das crianças de 0 a 3 atendidas. Nós estamos negligenciando a cada ano milhares de crianças no país inteiro, de jovens fora da escola. Então, qual é o modelo agora? Nós mantivemos a mesma cesta, ou seja, os mesmos impostos que compõem o atual Fundeb, 20% dos recursos que devem ser aplicados em educação vão para uma cesta simbólica. Vamos imaginar em cada estado. Estados e municípios colocam 20% desses recursos lá e eles vão receber proporcionalmente ao número de alunos atendidos. E o que muda? A União hoje ela só complementa quando o valor mínimo nacional estabelecido não for atingido pelos estados. Nesse novo modelo, nós vamos trabalhar com o per capita de todos os municípios. Os municípios mais pobres, com fator socioeconômico, aqueles mais vulneráveis, que não tiverem o valor necessário para o investimento na educação, eles vão receber a complementação. No âmbito dos estados, do seu próprio estado, de municípios mais ricos, e a União vai enxergar cada um. Vou dar o exemplo do estado da deputada Margarida. É um estado, o estado de Minas Gerais, com o maior conjunto de municípios, se não me engano, né? É um estado que nunca recebeu complementação. No entanto, tem municípios do noroeste de Minas, né? Do chamado Vale do Jequitinhonha, que são muito pobres, que precisam de ajuda. Neste novo modelo, esses municípios serão enxergados, eles vão receber recurso. Todas as simulações mostram que o mapa, imaginando que nós vamos pintando de verde o dinheiro novo chegando, à medida que a complementação da União vai chegando, esse mapa vai se pintando de verde, porque você vai pegar municípios pobres do Rio de Janeiro, municípios pobres do Tocantins, que nunca receberam complementação, mas que precisam de ajuda, porque eles são municípios pobres que têm pouco recurso. Muita gente diz, muita gente não, ainda bem que são poucos, economistas que dizem que o Brasil já investe muito em educação. E aí usam um número absoluto e o percentual do PIB. Quando a gente divide por aluno atendido, o nosso per capita é muito baixo. Os salários dos professores no Brasil são baixos. Dizer que o professor no Brasil ganha mais do que os pais dos seus alunos é uma obviedade. Muitos pais desses alunos não tiveram oportunidade de estudar. O Fundeb é hoje o melhor mecanismo de um pacto federativo, de um regime de colaboração e de um investimento na mudança social do nosso país. Então, acho que tem um efeito, do ponto de vista redistributivo, enorme, que eu não vejo hoje outra política social com maior impacto que o Fundeb. Então, pela concepção de vocês, olhar para o município seria mais justo do que olhar para o estado como um todo. Porque é como se fosse uma lente, né? Hoje, a atual lente do Fundeb, ela olha o estado. E ela deixa estados de fora, como é o caso de Minas, sim, que não recebem complementação, porque no conjunto todo, né? Ele não precisaria. E você tem uma desigualdade dentro enorme. Dos estados. Nós temos municípios que têm 19 mil por aluno ano e tem municípios que não chega a R$2.000 para tudo. E é tudo, é para pagar professor, para pagar os trabalhadores da educação, para manter a escola funcionando. 49% das nossas escolas não tem água nem tem saneamento. Não poderia nem se chamar de escola. Queria chamar a atenção para ressaltar uma coisa importantíssima que a deputada professora Dorinha está dizendo. É porque a medida tem que ser refinada. A medida é o per capita, por aluno. Isso é que a gente tem que ver. Nesse caso, no Brasil, nós investimos muito pouco. Nós investimos menos do que todos os países da OCDE. Os nossos professores recebem menos que todos os professores de todos os países da OCDE. Então, você não pode esperar uma educação de qualidade.
É fato que só mais dinheiro não vai resolver esse problema, mas sem dinheiro não tem nenhuma solução à vista. Então, acho que esse é o momento privilegiado do parlamento brasileiro contribuir para políticas de equidade e para o desenvolvimento nacional. Porque está claro para todo mundo, seja qual for a sua persuasão política, que sem uma mudança de qualidade na educação, nós não vamos fazer a evolução que nós merecemos fazer. O percentual é gradativo, acho que é interessante chamar a atenção, né? A mudança para 20%, ou seja, o governo já investe 10% nessa complementação. Essa mudança ela é bem gradativa, não tem um salto. Nós estamos fazendo todas as simulações de fontes possíveis. Eu acho que os países que fizeram uma mudança na educação e tiveram bons resultados, eles fizeram com mais financiamento, ou seja, mais investimento, e também com formação de professores, com investimento, com indução de qualidade. O texto procura estabelecer e estimular o regime de colaboração de forma que os estados que tenham melhor resultado ajudem seus municípios a melhorar, que possam algumas políticas públicas serem construídas por região. Se um município já tem um bom resultado, consegue construir um bom resultado de ensino fundamental, e eu não estou falando aqui de DEB, não estou falando de quantificação, estou falando de política de educação. Ele pode, por que não apoiar os outros municípios mais pobres e mais frágeis, com equipes menores? Então, o Fundeb, ele procura estimular a redução da desigualdade do ponto de vista de financiamento, mas também estimular políticas que sejam construídas dentro dessa linha de um pacto federativo. O Brasil é um país, do ponto de vista do seu desenho administrativo, uma enorme federação com responsabilidades compartilhadas e que nós precisamos nos ajudar no conjunto a melhorar os resultados. Garantir que as crianças tenham respeitados o seu direito de aprender. Sim. Acho que esse é o sonho de todos nós. Deputada Dorinha, muita gente, quem está nos vendo ou ouvindo, não entende direito essa questão do fundo, né? Assim, não sabe qual é a destinação desse dinheiro, para que isso serve. Eu queria que a senhora explicasse resumidamente, assim, para onde que vai esse dinheiro? É para estrutura, infraestrutura de escola, é para salário de professor, é para material didático, né? Porque a gente fala, manutenção da educação básica, mas para muita gente parece muito abstrato, muito genérico, né? Estados e municípios têm que, do seu conjunto de recursos, ele tem que investir 25% na educação, no mínimo. 20% desse dinheiro vai para esse fundo, que na verdade, como separando o dinheiro disponível hoje para a educação, a gente separa nesse fundo e esse recurso ele serve para pagar salário de professores, salário da pessoa que faz a merenda nas escolas, prepara a alimentação, que faz a segurança, que dá um apoio pedagógico. Então, ele paga pessoal que vai trabalhar na escola e no conjunto da secretaria, a manutenção da escola, comprar papéis, material didático, pode apoiar na aquisição de livros para a escola. Então, realmente é a manutenção, é manter a escola e a educação básica funcionando. É um recurso que não é para pagar nenhum tipo de despesa fora da educação, ele é carimbado, ele pode pagar quem está em efetivo exercício, ou seja, está trabalhando. Ele deve garantir tem uma parte dele que é só para remuneração, então isso é muito importante, e a outra é manter a escola funcionando. Então, a criança da creche de 0 a 3 anos até o final do ensino médio depende desse dinheiro. Por isso, esse fundo ele precisa ser aprovado. Nós temos condição e necessidade e urgência de aprová-lo, porque numa situação caótica, não vai votar Fundeb, não tem aprovação. O que não acontece, porque na nossa comissão foi bastante, o relatório foi bem aceito por todos, né? Mas se acabasse, nós teríamos escolas inteiras fechadas, porque não teria dinheiro para manter a escola funcionando, não teria dinheiro para pagar água, nem luz, nem salário de professores, nem comprar material didático, papel. A escola deixaria de existir, porque o dinheiro vem deste fundo e, em muitos casos, vem dos vizinhos. Sim. São outros municípios mais ricos, que têm a arrecadação mais forte, e o próprio Estado, e agora a União, que ajudam. Olha, o seu dinheiro não dá para pagar tudo, nós vamos te dar uma parte. Esse é um fundo solidário. Certo. E é uma coisa muito importante, sim, porque além de termos esse, vamos dizer, esse cenário apocalíptico, né? Não vota, vai fechar as escolas, vai ser um horror.
vai atingir exatamente os mais pobres, os mais vulneráveis. Nós ainda temos que pensar que nós temos uma deficiência a sanar, que é da educação infantil, né? Como disse a professora Dorinha, só 30%, na verdade, acho que é menos do que 30%. É, na média, né? Tem municípios que o percentual ainda é menor. Quer dizer, e aí as pessoas acham que não é isso, mas aí você começa a definir quem vai e quem não vai fazer educação superior. É quem teve ou não teve acesso à creche, à educação infantil. Uma boa base, né? Claro, isso é fundamental. Todos os estudos mostram a diferença da criança que teve essa oportunidade e a criança que entra de cara no primeiro ano. Outra coisa também que nós temos que pensar na educação média, que hoje é um outro grande estrangulamento no Brasil. Então, eu acho que aprovar esse fundo é uma questão de patriotismo. Para usarmos essa palavra que tem sido tão batida, eu quero dizer a vocês, não votar o Fundeb hoje, não constitucionalizá-lo, não garantir os fundos que o relatório já defende e, inclusive, na perspectiva de que no futuro a gente possa botar mais dinheiro para a educação. Porque nós precisamos atrair mais gente, mais talentos para o magistério. Nós precisamos dar a essas pessoas condições de formação para um cenário pedagógico em profunda mudança. Então, todas essas coisas tornam imperativo que, mesmo nesse momento tão conturbado que nós estamos vivendo, nós priorizemos a votação do Fundeb. Pois é, o nome do Fundeb é grande, mas no finalzinho ele fala em valorização dos professores. Claro. Não é? Além do salário que a gente já falou, que outro tipo de ação de política pública o Fundeb pode sustentar em termos de valorização? Olha, até como já foi dito, a questão da formação continuada, da formação dos professores, melhorar a sua condição de exercício profissional, profissionalizar o magistério, atrair para o magistério os melhores alunos que hoje não procuram o magistério, porque as condições financeiras não são compensadoras, você não tem muitas vezes uma carreira que remunere o esforço, a importância do trabalho. Então, há muitas coisas que podem ser feitas, inclusive com esse compartilhamento de experiências, que é, na verdade, uma estratégia internacional. Se nós pensarmos em todos os lugares do mundo, onde você teve uma forte mudança qualitativa, positiva, na área da educação, você tem experiências como essas. Uma escola que é um caso de sucesso, compartilha com as suas outras companheiras na rede, com os outros nós da rede, essas boas práticas. Então, há muita coisa que pode ser feita. Acho que é interessante a gente quebrar também um mito, porque quando nós falamos, a gente fala genericamente, né? No ano de 2019, qual o volume de recursos desse fundo? Algo em torno de 157 bilhões de reais. Neste volume do fundo, os estados, além de manter as suas escolas, eles compartilharam com 22 bilhões e a União só com 14. E a gente fala nesses números altos, muita gente pode imaginar, então agora... É muito dinheiro. Mas o que significa isso por aluno? Significa para o ano inteiro, para pagar tudo na escola, salário, a manutenção da escola. Nós temos um per capita de educação de jovens adultos que chega em torno de R$ 2.800 por ano. Não é por mês. No melhor momento desse desenho do Fundeb, nos 20%, nós vamos chegar a um per capita em torno de 4 mil e pouco, 5 mil reais por ano, para manter tudo funcionando. Então, assim, não é um rio de dinheiro, não. É um investimento ainda pequeno, por isso a gente coloca uma revisão, a possibilidade de revisão numa mudança do país, do ponto de vista fiscal. Tem condição sim, nós temos todos os estudos que mostram o perfil e o que tem de recurso na União e no próprio Ministério da Educação. A gente não está dizendo, nós vamos ter que fechar alguns programas fora do Ministério da Educação para poder pagar esse recurso. Não, é possível construir, tem vários estudos e simulações. Nós estamos falando de uma escola que pode ser, inclusive, que acabe ficando no andamento mais barato, porque se for uma escola bem equipada, com professores melhor formados, com maior investimento, essa escola pode ter menor abandono, menor evasão escolar e menor reprovação.
Hoje nós temos um custo muito alto com os alunos que repetem porque a escola não consegue atender a sua realidade. Os melhores alunos, quando a professora Margarida colocou, os melhores do ensino médio, que terminam com bom resultado, eles terminam, respeitam a profissão do professor, mas não sonham em ser professor, porque sabem que os salários são ruins. O piso salarial hoje do Brasil, 2.800 e eu não me lembro a dízima certinha, né? Mas é um valor ainda muito pequeno, considerando que é alguém que tem que estudar permanentemente. Mesmo os alunos da licenciatura acabam fazendo a licenciatura e não prosseguem. E não prosseguem. Terminam a licenciatura e às vezes até gostam da educação. Mas o salário é tão ruim. Pouco remunerado. É mau. Então, assim, por isso a gente tem falta de professores em algumas áreas, porque as pessoas não querem... O curso é um curso pesado, exige uma permanente atualização, especialização, mestrado, doutorado, o alto investimento é muito alto, né? Para você ser um bom profissional. E o que eu acho que é importante, eu queria chamar a atenção para quem está nos acompanhando. Visite a escola perto da sua casa. Veja se essa escola tem uma boa biblioteca, se ela tem laboratório. As carteiras estão novas, estão velhas. Como é que é a merenda, né, a alimentação? 36 centavos, que é o valor estabelecido hoje pelo Ministério da Educação. O que a gente compra com 36 centavos, 38, 40, que dependendo da modalidade. Então, o Brasil precisa enxergar que nós colocamos pouco dinheiro. Tem que colocar mais dinheiro, tem que melhorar a gestão, fiscalizar sim, acompanhar como é que o dinheiro está sendo gasto, como é que a gestão pode ser aprimorada, como o diretor da escola do seu filho foi escolhido, ele é o melhor no conjunto, o que tem à disposição de material didático, de livro didático. A gente está falando num conjunto, não é um milagre que mais investimento vai fazer. Ele é necessário, porque nós não temos o mínimo. Eu assisti uma apresentação de um pesquisador, eu achei muito interessante nesse debate, mais dinheiro ou melhor gestão? E ele deu um exemplo que eu gostaria de compartilhar. Ele fala de uma piscina, que a água dessa piscina é um recurso. Eu não posso ter uma água só até a canela e ter um excelente nadador, porque ele não vai conseguir nadar, não tem água, não tem volume para ele andar. Nós não estamos dizendo que a piscina vai estar muito cheia, mas ela tem que ter condição de nadar. Essa piscina é a escola, é a educação. A gente precisa ter um investimento, eu não falo mínimo, mas um investimento necessário para que a gente possa investir nos nadadores, que serão os nossos alunos, e eles possam chegar do outro lado com bom desempenho, em um tempo menor. E eu sonho com essa realidade porque outros países conseguiram, claro. E nós vamos conseguir. Agora é patriotismo, sim, é escolha, orçamento é sempre uma escolha. A gente faz isso na cara da gente. Eu tenho o meu salário e eu vou fazer escolhas. E em muitos momentos eu tenho que dizer, olha, eu vou cortar várias coisas porque eu estou priorizando o atendimento de saúde da minha família. Ou eu vou priorizar a compra de uma casa própria. Ou eu vou priorizar a educação dos meus filhos. A gente escuta muitos falando, o que eu posso deixar para o meu filho é uma boa escola. E por isso ele muda, larga a sua casinha lá na roça, ele muda de cidade em busca de educação. O país precisa fazer uma escolha pela educação básica, que é da criança da creche até o final do ensino médio. Milhares de alunos não estão no ensino médio, não gostam dessa escola, ela não melhora nada na sua vida. Então, a gente tem uma grande tarefa na educação. Eu acho que é uma imensa oportunidade. Não podemos ter dúvidas com relação a isso. Nesse momento, a economia que se pratica no mundo, aliás, uma economia que está acho que nesse momento, terremotos. Tem duas aprendizagens nesse momento duro do coronavírus para a gente falar. Que a ciência é um bem precioso, salva vidas. Então, nós precisamos formar cientistas. Nós precisamos de ter laboratório na escola. Nós precisamos oferecer às pessoas a melhor educação possível. E a outra coisa, que, por exemplo, a ameaça de catástrofe, um país rico como os Estados Unidos, é a ausência de um sistema público de saúde. Então, a educação se faz com um sistema público competente e se faz valorizando o conhecimento que cada uma dessas crianças tem o direito de obter. Então, eu acho que nós estamos numa trajetória positiva. E eu tenho muita expectativa
uma esperança, na verdade, de que nós consigamos, com a maior brevidade, votar o relatório da professora Dorinha. Pois é, deputado, eu queria encerrar com essa questão prática, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, o próprio funcionamento da Câmara e do Senado está comprometido. Como é que vai ser o calendário dessa votação em meio a essa confusão toda? Bom, a parte formal do debate da comissão ele já esgotou. Nós tivemos um debate na semana passada com mais de 40 inscritos. O texto, né, ele está praticamente finalizado. A nossa expectativa é de já iniciar a votação. A Casa define hoje critérios de matérias que possam ser votadas a partir de consensos, pautas direcionadas a essa situação grave de saúde, mas também em relação à pauta social, isso está resguardado. Então, nós vamos tentar construir esse consenso. Do ponto de vista do relatório, nós temos poucos destaques, que acho que é possível um acordo para votação em comissão, e aí aguardar a pauta de plenário. É importante que esse texto, nós já fizemos todo o esforço junto com o Senado, é um texto maduro, de pontos divergentes, que obviamente vão a voto, como toda matéria, mas no conjunto, o consenso de que é uma matéria que tem uma urgência social e uma urgência, inclusive, do ponto de vista de desenvolvimento. Estados e municípios não conseguem sozinhos continuar a oferta da educação básica. Ok, deputadas, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Câmara Debate. Nós que agradecemos. Nesta edição do programa, a gente conversou com as deputadas professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, e Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, sobre o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Eu sou Cláudio Ferreira e aguardo você na próxima edição.